Olha, tem figuras na história que são complicadas, né? E o rei Davi, com certeza, é uma delas. Pensa só, herói e pecador. Santo e, ao mesmo tempo, um conspirador. A história dele é muito mais do que um relato antigo, sabe? É quase um estudo de caso atemporal sobre poder, sobre a nossa própria fraqueza e sobre a busca por redenção. E é exatamente aí que a coisa fica fascinante. Como é que pode? Alguém que foi descrito como um homem segundo o coração de Deus cometer pecados mas tão graves? Esse é o grande paradoxo que a gente vai mergulhar agora. E olha, é uma jornada com umas lições bem surpreendentes. Então, para começar a entender essa história toda, a gente tem que voltar lá no início. E é um começo bem improvável, viu? Esquece palácio, esquece política. A história de Davi começa no campo. Um jovem pastor cuidando de ovelhas, sabe? Alguém que a princípio parecia destinado a uma vida completamente anônima. É um contraste, assim, gritante, né? Pensa bem, de um lado, a gente tem o filho mais novo de Jessé, um pastor. Do outro, o homem que estava destinado a unir uma nação inteira como rei. Não é à toa que a escolha dele foi um choque para muita gente. Foi um sinal claro de que a lógica divina, muitas vezes, não é a nossa lógica. Só que Davi era muito mais do que só um pastor, entende? As descrições que a gente tem dele pintam um retrato de um jovem ruivo, de boa aparência, um músico e poeta super talentoso. Inclusive, muitos dos salmos que conhecemos são atribuídos a ele. Mas o mais importante de tudo era o que ele tinha por dentro. Uma coragem e uma fé que, olha, logo logo iam colocar ele num caminho extraordinário. E essa fé e essa coragem não demoraram nada para serem testadas, viu? O caminho dele até o trono começou com um ato de heroísmo que, se tornou uma das histórias mais famosas do mundo. Exatamente, o momento que virou a chave de tudo. A famosa luta contra Golias. Imagina a cena. De um lado, um gigante filisteu botando terror no exército inteiro de Israel. Do outro, um pastorzinho. Mas que, em vez de sentir medo, olhou para aquilo e viu uma chance de mostrar a força da sua fé. O resultado? É lendário. Uma pedra, uma única pedra, uma vitória que ninguém esperava. E ali, naquele momento, começava a ascensão de um rei. Aquela vitória, claro, catapultou Davi para a fama. Foi o início de tudo. Depois de um período bem turbulento com a morte do rei Saul, ele finalmente cumpriu seu destino. Davi foi ungido rei e fez algo que, na época, parecia impossível. Ele conseguiu unificar todas as tribos de Israel sob um único comando. E aí que começa o que a gente chama de Era de Ouro do reinado dele. Porque como rei, Davi não foi só um grande guerreiro, não. Ele foi um verdadeiro construtor de nação, um líder espiritual que de fato transformou Israel para sempre. Os feitos dele foram monumentais, sério. Ele conquistou Jerusalém e transformou a cidade na capital, tanto política quanto espiritual. E olha que sacada, ao trazer a Arca da Aliança para lá, ele centralizou a adoração a Deus. Isso deu ao povo um foco religioso e um senso de identidade nacional que eles nunca tinham tido antes. Mas, como em toda a grande história, sempre tem uma virada. E a de Davi é bem trágica. Foi justamente no auge do poder, sabe? Quando ele parecia absolutamente invencível, que ele acabou se tornando vítima das próprias falhas morais. E aí, o triunfo começou a virar tragédia. O poder trouxe uma sombra. Essa frase é curta, mas ela captura perfeitamente essa virada na história. Aquele homem que confiou em Deus para derrubar um gigante, agora confiava no próprio poder de rei. E essa autoconfiança acabou levando ele para um caminho bem sombrio. Foram dois atos em particular que marcaram essa queda. Primeiro, a história terrível do adultério com Batseba e, para piorar, o assassinato do marido dela, Urias, para tentar encobrir tudo. Isso trouxe um caos absurdo para dentro da própria família dele. E depois teve o censo. Ele ordenou uma contagem do povo por puro orgulho e o resultado foi uma praga que devastou a nação. As consequências dos atos dele foram, assim, terríveis. Só que a história não acaba na queda. E essa talvez seja a parte mais poderosa de tudo. O mais importante na jornada de Davi talvez não seja a subida ao poder, nem a queda dele, mas sim o que ele fez depois de cair. É aí que estão as lições mais profundas. O que a gente vê, então, é a foto completa de uma vida com todas as suas nuances. A gente vê a fé e a coragem daquele jovem pastor, lá no começo, vê a liderança do rei que buscava orientação e, talvez o mais incrível, a gente vê a capacidade de um homem superpoderoso de se arrepender de verdade, genuinamente, mesmo depois de cometer erros terríveis. E esse trecho do Salmo 51, que ele teria escrito justamente depois do pecado com Batseba,
Nossa, é talvez uma das expressões de remorso mais poderosas que existem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Percebe? Davi não só admitiu o erro, ele foi além. Ele clamou por uma transformação por dentro. Ele deixou o orgulho de lado e buscou ser restaurado. Então, a pergunta que fica é: como é que a gente junta essas duas metades de um homem só? O herói e o pecador, o santo e o conspirador. É justamente quando a gente entende essa dualidade que o legado dele faz sentido. E aqui está, eu acho, o coração de tudo. O motivo pelo qual Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus não é porque ele era perfeito, longe disso. É porque o coração dele, mesmo quebrado, mesmo depois de tudo, sempre se voltava para Deus em busca de perdão. A história dele é a prova viva de que a nossa imperfeição não anula um propósito extraordinário. Isso tudo deixa a gente com a reflexão final, né? O que é que inspira mais na história de Davi? Aquela busca, muitas vezes impossível pela perfeição? Ou a demonstração poderosa de que o arrependimento sincero pode sim restaurar um coração, não importa o tamanho da queda? A resposta para essa pergunta, talvez, diga muito sobre o nosso próprio jeito de enxergar a fé e a natureza humana.